Fala rapaziada, eu sou o Beliene, sejam bem-vindos a mais um vídeo do React de Nerd. E hoje nós vamos assistir a um vídeo muito especial, um vídeo do Naruto clássico, o vídeo Por que os exames Chunin não fazem sentido. A gente terminou de assistir Naruto clássico em live, inclusive se você ainda não está participando da nossa live todos os dias, a partir das 18 horas a gente está assistindo o Naruto. Já estamos no Naruto Shippuden, então cola lá para poder assistir com a gente. E vamos assistir hoje por que os exames Chunin não fazem sentido. Falamos várias vezes sobre isso, as provas, o quão arriscado era para um monte de criança. E hoje a gente vai assistir um vídeo do Konoha Chronicles aqui. Inclusive já vou deixar o like, o vídeo original tá na descrição, então não esquece de passar lá no canal dele. E também não esquece de se inscrever e deixar like aqui no nosso vídeo. Fechou? Vambora pro vídeo então. Os exames Chunin é sem dúvida um dos melhores arcos da obra de Naruto e para muitas pessoas talvez o melhor arco. Mas tem um detalhe muito interessante que, parando pra pensar, simplesmente não faz sentido dentro do próprio universo da obra. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Pensa comigo, por que diabos uma vila colocaria os seus próprios soldados, no caso os ninjas, numa prova que pode matar eles? Tudo bem, é claro que as habilidades precisam ser testadas. E sim, a competição entre os Genins pode incentivar o crescimento. Mas o método usado é extremamente esquisito. A Floresta da Morte é o que mais me incomoda e incomoda muita gente nesse sentido. É sem dúvida Verdade, a gente falou sobre isso, sim. A Floresta da Morte poderia ser facilmente o último estágio da prova Chunin. Porque as lutas preliminares e as lutas finais, elas têm uma premissa de poder ser interrompida para evitar morte. Tinham várias coisas ali que tornavam mais controlado do que a Floresta da Morte, que não tinha ninguém vendo, ninguém podia interromper. E um monte de gente morreu, pô. Mais gente morreu no Floresta da Morte, por exemplo, do que no próprio Exame Chunin. Nas preliminares, né, nas lutas diretas. Um momento muito legal dos exames Chunin. Eu acho que assim como eu, você também prefere ela do que aquela fase chata da prova escrita, por exemplo. Mas justamente essas fases chatas são as que mais fazem sentido dentro do mundo ninja. Na floresta, os times recebem um pergaminho e precisam conseguir o pergaminho complementar, vindo de outra equipe. Então, correr pro centro da floresta para finalizar a prova. Até parece legal, e de fato é. O problema é que ali vale completamente tudo. Eles podem utilizar qualquer meio necessário para conseguir esse outro pergaminho, e isso é até ótimo para testar o trabalho em equipe e a estratégia em combate real. Mas o absurdo é que não tem nenhum tipo de árbitro ou controle lá dentro. É literalmente uma zona de guerra onde você assina um contrato dizendo que a Vila da Folha não se responsabiliza se você morrer. E aí é quase um ensaio de guerra mesmo. É um monte de gente dentro de uma floresta, é onde você pode morrer, onde não tem regras, é quase um ensaio de guerra. Fica o grande questionamento. Por que você jogaria os futuros pilares da sua vila, os jovens mais promissores, dentro de uma armadilha dessas? Você estaria literalmente desperdiçando tropas. Agora, compara isso com a primeira fase, que é a prova escrita. Uma prova que te incentiva a colar, porém de forma estratégica, porque ela testa a sua capacidade de conseguir informações sem ser pego, que é basicamente o que a maioria dos ninjas fazem. Eles se infiltram em outras vilas e conseguem informações para a sua vila. Mas até aí tá ótimo, porque nessa primeira fase, ninguém morre. Já na terceira fase, das lutas 1 contra 1, ainda que tenham risco, contam com árbitros que interrompem o combate se algo sair do controle. Fora os Jounins que estão ao redor assistindo a luta, então o risco é muito menor. Mas antes de continuar, eu quero pedir o seu apoio, a sua inscrição e o like nesse vídeo, porque isso vai ajudar bastante eu aqui do Konoha Chronicles, e também, se você quiser se tornar um membro, seja muito bem-vindo. Isso vai me ajudar bastante e é bem baratinho. Já na Floresta da Morte, se você errar, você morre. E é isso. O próprio Shikamaru pergunta pra Anko se ele pode desistir no meio do exame. Ela basicamente dá uma risada e diz que ele pode. Mas antes de sair da floresta, ele com certeza vai ser morto por outros competidores. Imagina você ser um garoto como Shikamaru, que só queria uma vida tranquila ouvindo isso. Pensa na visão da vila, como a Folha, por exemplo. Os ninjas são os recursos mais valiosos que uma nação tem. Eles garantem segurança, fazem missões, protegem o país. Então por que arriscar tanta gente promissora dessa forma? A verdade é que durante os exames Chunin, muitos Genins acabam morrendo. Se for alguém como o Orochimaru, que não se importa com nada além dos próprios objetivos, tá tudo bem, tanto faz. Mas se você for, por exemplo, o terceiro Hokage, que sim, se importa de verdade com as novas gerações, como é que você coloca crianças em risco de vida só pra testar elas? E aí? E ele mesmo dá uma explicação que é, sei lá, consideravelmente péssima. Que é dizer que é pra mostrar o poder e que pessoas de fora da vila vêm
para poder olhar os ninjas e começarem a contratar mais ninjas pelo poder que se tem e tal. E que entra aquele grande argumento. Mas se elas passarem por algo difícil, elas vão sair mais fortes? Ok, beleza, eu entendo esse argumento, mas e se elas não passarem? Você vai perder 3 ou 4 ninjas de uma vez porque eles são em equipes. E convenhamos, isso não faz sentido nem em comparação com treinamentos militares reais. Treinamento militar no mundo real pode ser físico e mentalmente exaustivo, mas não é letal. Ninguém tá usando munição de verdade e também não colocam soldados de diferentes nações para se enfrentarem com chance real de morte. No fim das contas, os exames Chunin nem são tão importantes assim. Qualquer Kage pode simplesmente escolher um Genin e promovê-lo a Chunin se quiser. O exame serve basicamente para motivar os mais novos a se superarem, mas principalmente ele serve para mostrar o poder da sua vila pro resto do mundo e também para possíveis clientes. Se a sua vila vai bem nos exames, mais gente vai querer contratar os seus ninjas. E É o que o terceiro diz, os né? exames Chunin também funcionam como uma forma de mostrar os músculos para outras nações. Tipo um aviso de que as nações estão com ninjas extremamente altos e eles podem te enfrentar a qualquer momento. Isso até funcionaria se o Orochimaru e a Vila da Areia não tivessem invadido a Folha logo depois, mostrando que não se importam nem um pouco com essa demonstração de força. E detalhe, nem sempre foi assim. Nos flashbacks do Kakashi e também do Obito, dá pra ver que os exames eram internos, feitos somente entre ninjas da Folha. Essa ideia de abrir pra outras vilas e fazer um evento acabou vindo depois. Recentemente, no universo de Naruto, as vilas aliadas decidiram realizar os exames Chunin junto como uma forma de demonstrar a força dos seus ninjas. E isso até que faz sentido. Essa parte tá tudo bem, o problema real começa quando você manda os seus ninjas pra esses exames, e eles simplesmente não voltam. Se isso acontece com frequência, é óbvio que vai gerar um déficit na nova geração de shinobis da vila, e lá na frente isso vira um buraco muito perigoso na força militar de uma nação. Usar a Floresta da Morte como um local de exame e ainda por cima sem supervisão nenhuma é praticamente um convite para que outras vilas se infiltrem no processo e matem os genins uns dos outros. Qualquer país pode... Verdade, você ainda pode usar a prova Chunin para poder enfraquecer a outra vila. Você pode basicamente pegar um Genin, ou até um Genin, porque eu não sei como eles podem verificar isso, e mandar para a vila só para, tipo, matar todo mundo, sem ter qualquer tipo de intenção de ganhar ou fazer qualquer outra coisa, só para deixar a outra vila mais fraca. Muito bem mandar um Jounin disfarçado de Genin só pra eliminar a concorrência e afirmar a sua superioridade. O que, aliás, é basicamente o que aconteceu quando Orochimaru invadiu a floresta. Ele aproveitou justamente a ausência de vigilância pra testar o Sasuke, aplicar a marca da maldição, provocar e também manipular todo mundo. E por mais que ele não tenha matado ninguém diretamente, só os ninjas da Vila da Grama que estavam fora da floresta, é claro, o fato é que esse tipo de ação só seria possível naquele ambiente caótico. Dentro da arena, por exemplo, ele teria que atacar a vila inteira de frente, que obviamente é muito mais complicado. Se o Orochimaru quisesse mesmo, ele poderia ter acabado com todos os genins da prova ali mesmo na floresta. E é por isso que, além de ser um ambiente perigoso, a floresta também falha em cumprir o propósito mais importante do exame: mostrar poder e atrair clientes. Não tem ninguém assistindo a Floresta da Morte. É literalmente uma floresta cheia de insetos, animais selvagens e um monte de adolescentes tentando sobreviver. Mas a arena da terceira fase sim é um palco principal, cheia de gente, inclusive pessoas muito ricas que podem contratar ninjas para diversas missões. Eles assistem às lutas e escolhem os ninjas mais impressionantes. Nesse sentido, até que os exames Chunin em Boruto fazem mais sentido do que em Naruto, com aquela prova de capturar a bandeira, com árbitros e sem risco nenhum de morte iminente a todo tempo. Até mesmo nos flashbacks do Kakashi com Obito, vemos que antigamente a segunda fase dos exames era formada por lutas em equipe 3 contra 3, o que também é uma ótima forma de avaliar os ninjas e ainda dá pra fazer num local onde todo mundo possa assistir. Isso sim, definitivamente seria um espetáculo e mostraria a força de cada uma das vilas. Agora, coloca os genins numa floresta onde ninguém vê nada, onde podem ser assassinados sem que ninguém saiba e onde basicamente é uma carnificina desnecessária. Eu tenho certeza que você concorda comigo que isso não faz o mínimo de sentido e não tem lógica dentro da obra. E por mais que muita gente não goste de Boruto por causa da história e dos seus fillers que não fazem sentido, pelo menos nisso ele acerta. A prova Chunin deles é com certeza muito melhor que a prova Chunin que vimos nos exames clássicos de Naruto. Mas sendo bem sincero, mesmo sabendo de tudo isso, eu ainda gosto da Floresta da Morte. E todo mundo gosta, não dá pra mentir. É óbvio, as cenas é um arco ali incrível, são bem icônicas, o Sasuke enfrentando o Orochimaru, despertando a sua marca
da maldição e esmagando o time do som na porrada, é muito bom de se assistir. Além disso, temos o Naruto provocando o Sasuke, chamando ele de medroso. E aquilo tudo é simplesmente insano e essencial pro que a história precisava contar. A narrativa exige esse caos. Esse perigo real desde o início para que os personagens cresçam de verdade. Você pode até tentar justificar que tudo isso é um grande teste de resistência e também de coragem, para garantir que só realmente os fortes passem. Mas honestamente, você realmente vê o Hiruzen, o terceiro Hokage, mandando seus genins pra morrer assim de forma tão descuidada? Eu não consigo. Talvez alguns ninjas da Folha tenham morrido, mas se isso aconteceu, foi bem rápido. Quase imperceptível. O que a gente vê claramente é uma quantidade absurda de genins de outras vilas morrendo, como os da Vila da Chuva, que o Gaara destruiu sem nem pensar duas vezes. Aliás, o Gaara é um ótimo ponto pra trazer nesse vídeo, porque o cara era um psicopata em Naruto clássico. Ele era um assassino a sangue frio e mesmo assim ele tava lá nos exames Chunin. Destruiu os genins da Vila da Chuva, quase tirou a vida e acabou com o sonho de ser um shinobi do Rock Lee, e posteriormente tentou matá-lo. Bom, de qualquer maneira, ainda não faz sentido algum você colocar shinobis jovens, sem nenhuma experiência, em um lugar como a Floresta da Morte numa prova oficial, do ponto de vista da lógica do universo de Naruto, é claro. Mesmo que a gente, como fã, ame essa fase do anime. No mais é isso, o vídeo foi esse, eu espero que vocês... Cara, é muito interessante porque às vezes a gente não se liga nisso, né? Realmente, tipo, o momento da floresta é muito bom porque a gente vê o Sasuke evoluindo muito de poder, a gente vê o Naruto evoluindo muito de poder. Então, tipo, é muito bom de assistir, mas literalmente não faz sentido nenhum. E não faz nem, tipo assim, não faz sentido, não é só pelo que a gente acha, mas é pelo que o próprio anime explica. O velho fala que o exame Chunin é pra deixar os genins mais fortes e é pra mostrar para as outras vilas o poder que a própria vila tem, e, enfim, e mostrar que eles podem gerar mais dinheiro, ser contratado para missões, sendo que a fase da Floresta da Morte não cabe nisso pra nada. Pra nada, porque ninguém tá vendo o que tá acontecendo, então não dá pra dizer quem é forte e quem não é. É basicamente uma corrida até a morte, onde você só descobre quando a pessoa chega no final. Assim, é muito bizarro. E é óbvio que isso possibilita ter as melhores lutas ali dentro, mas realmente não faz sentido essa segunda parte do exame Chunin, a não ser para um massacre de crianças ali, para realmente só sobressair quem tivesse um instinto sanguinário. Rapaziada, esse foi o vídeo. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever aqui no canal e lá no canal do Konoha Chronicles. E ó, tem vídeo todos os dias aqui no canal, tá? Então já para aí, dá uma maratonada no nosso canal, que tem bastante vídeo saindo, fechou? É isso, valeu, tamo junto e falou!